Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a memória de São Sebastião, mártir das primeiras perseguições contra a igreja. São Sebastião os seus pais eram italianos, mas ele nasceu na França. Mas como seus pais eram italianos, logo cedo, jovem, eles se mudaram para Milão. Ali cresceu, recebeu educação cristã, católica, e crescendo naquele ambiente de piedade, de amor a Cristo, de procurar sempre escolher o melhor, mesmo que o mais difícil, Sebastião, ele começou a nutrir no seu coração um desejo, isto é, a sua vocação. E qual era então a vocação de Sebastião? Ele queria ser militar. Mas por que Sebastião queria ser militar? Porque ele tinha vocação, desejo de se enveredar pelas armas? Não. Sebastião tinha vocação, ele se sentia chamado à vida militar, embora não se sentisse naturalmente inclinado à vida militar. E por que é que ele queria ser militar? Para poder socorrer os cristãos perseguidos. Nós estamos num período em que muitos cristãos eram presos. Nós estamos aqui até o período do terceiro século, quer dizer, do iniciozinho do terceiro século, do segundo século ao período inicial do terceiro século. Então muitos cristãos eram presos, eram mortos, perdiam os seus bens, eram maltratados. Então Sebastião, ele queria ser militar para poder ajudar aqueles que eram presos, para poder incentivá-los à fé e não permitir que as dificuldades da vida, que as dificuldades do sofrimento fizessem com que aqueles cristãos abandonassem a fé. Então, São Sebastião escolhe a carreira militar para socorrer os cristãos. Meus irmãos, aqui já nos ilumina a nossa própria vida, porque às vezes, quando alguém, um pai de família, tem o seu emprego, trabalha, e ele diz: mas eu não me realizo, eu não gosto desse emprego. E quantas vezes eu não ouvi de pais de família dizendo: padre, eu só estou nesse emprego porque é com ele que eu sustento a minha família, mas eu mesmo gostaria de fazer uma outra coisa. Então, de você encontrar uma finalidade sobrenatural, isto é, eu quero ser um pai de família, um bom pai, eu quero manter a minha família, eu quero fazer a vontade de Deus, e se é este o emprego que eu tenho, tentarei fazer da melhor maneira possível, porque é por meio dele que eu cumpro a minha vocação. Então às vezes as pessoas buscam tanto essa realização pessoal que se esquecem da sua realização sobrenatural. Então, pessoalmente, é claro que Sebastião não gostava do seu emprego, mas sobrenaturalmente era um homem realizado. Muito bem, apenas um apêndice para que possa, quem sabe, iluminar uma situação particular de alguém. Pois bem, Sebastião então ali dedicado, cuidando dos cristãos, visitando-os nas masmorras, porque ele tinha livre acesso. Quando era indicado para ver se aquela família era cristã, ou se naquela casa havia algum cristão, ele então de alguma maneira livrava aqueles por ele oficialmente investigados, mas ninguém sabia que ele era cristão também, e os cristãos escondiam a sua identidade. Então ninguém sabia que aquele militar era um cristão.
E ele era tão dedicado e tão zeloso na sua profissão, que foi elevado a capitão da guarda pretoriana do imperador Diocleciano, um dos mais sanguinários perseguidores dos cristãos. Um período em que houve uma grande perseguição aos cristãos. Pois bem, dentre as suas visitas, os escritores dizem que Sebastião ele conseguiu convencer em torno de 1.500 a 1.800 pessoas, 1.500 a 1.800 pessoas a aceitarem Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não estou falando que São Sebastião ele conseguiu converter 1.500 a 1.800 pessoas segundo a nossa mentalidade. Porque o que seria aqui na nossa mentalidade? Ele conseguiu, nossa, que homem de ministério fecundo, ele conseguiu ganhar 1.500 pessoas que se converteram para Cristo. Aí você pensa segundo a sua mentalidade atual. Não, ele conseguiu, com a graça de Cristo, convencer mais de 1.500 pessoas a morrerem por Cristo, a perderem os seus bens por Cristo, a terem uma vida infinitamente mais difícil por causa de Cristo. É isto que ele conseguiu. Que quando nós pensamos hoje em dia em conversão, nós pensamos em quê? É uma pessoa que antes bebia muito e depois que ela se tornou católica, ela não bebia mais. Tá bom. Era uma pessoa que antes não rezava e não ia à missa aos domingos e agora ela reza e vai à missa aos domingos. Tá bom. É uma pessoa que antes tinha uma vida devassa, com várias mulheres, com vários homens, e hoje em dia tem uma vida casta. Ok, tá bom. Era uma pessoa que traía o esposo ou traía o marido, que se descuidava dos filhos e agora é uma boa esposa, é um bom marido, é um homem e uma mulher dedicados à sua família. Ok, tá bom, tudo isso é bom, é santo, mas nós não estamos falando simplesmente disso. Nós estamos falando de uma pessoa que antes vivia para si e que por causa de Cristo perdeu os bens, tornou a sua vida uma perseguição só, tornou-se criminoso para o Estado, estava vulnerável a uma morte violenta, perdendo os seus bens e a sua família. Então vocês podem imaginar o que leva uma pessoa a fazer isso. Porque olhe para a sua vida e veja o que, contra quais algemas você luta, isto é, quais são os seus apegos dos quais você tem dificuldade de se livrar. Você provavelmente vai ver pecados que você tem dificuldade de deixar para trás. Mas esses homens e mulheres evangelizados por São Sebastião, eles não eram chamados a simplesmente deixar apegos e vícios. Eles eram chamados a perder a própria vida. Se você se tornar cristão, você provavelmente vai perder todos os seus bens. Você provavelmente vai ter uma vida miserável. Você nunca vai ser rico, porque nem ofício público você poderá ter. Nunca será rico. Vai ter uma vida difícil, se tiver vida. Porque se for descoberto, você será queimado vivo, ou você será morto a pauladas, ou você será entregue às feras para que seja comido vivo por elas. Vocês compreendem aqui que a situação é totalmente outra. Tem o caso célebre do convencimento de Marco e Marceliano, dois cristãos presos, filhos de um senador, e que o senador conseguiu, foram presos, eram cristãos, nem o senador conseguiu livrá-lo, e foram presos, mas o senador pediu que desse um prazo maior, para que as suas esposas, de Marco e Marceliano, e os seus filhos o convencessem. Então, durante um período de 3 meses, as esposas e os filhos pequenos, que não eram cristãos,
iam lá e diziam: papai, não morra, papai, não nos deixe. Vocês podem imaginar a dor no coração de um pai que, porque se mantinha cristão, ele ia morrer, ele perderia os bens, a sua esposa e os seus filhos seriam tidos como bastardos, como pessoas não gratas ao Estado. Ele deixaria uma vida miserável para os filhos. E Sebastião soube de Marco e Marceliano, que estavam presos, e ele, como militar, tinha acesso às prisões. Ele foi procurar Marco e Marceliano, e o que foi que ele disse a esses dois pais de família, que deixariam esposa e filhos? Ele disse: não renuncie à sua fé, morra por causa de Cristo, porque o tesouro que você deixará para eles, a traça não corrói e a ferrugem não destrói. O seu exemplo de fé será infinitamente mais precioso do que a sua vida e os seus bens. E aqueles dois homens cristãos, mas vacilando na fé, e nesse período de Sebastião que ia e os fortificava na fé, e as esposas e os filhos que iam e diziam: papai, não precisa, jogue apenas um incenso. Lembrando que a testificação de que você adorava os deuses pagãos e não era cristão, era ir a um turíbulo grande e jogar umas pedrinhas de incenso. Você oficialmente seria tido como pagão e você estava renunciando o Deus cristão. Pronto, somente isso. E aqueles homens, tentados a viver uma fé não tão radical assim, a viver uma fé não tão exigente assim, a viver uma fé que diz: ah não, mas Deus vai compreender. Deus vai compreender. Esses homens, iluminados pela sabedoria de Sebastião, começaram a dizer não. E entre esse vai e vem, Sebastião conseguiu convencer até mesmo as próprias esposas, que já eram cristãs, mas cristãs meia boca, que não estavam dispostas a morrer por Cristo. E todos eles se entregaram, testemunharam a sua fé e foram mortos. Todos eles. Meus irmãos, se nós olharmos a fé sem a perspectiva sobrenatural, nós iremos dizer que foi uma loucura. Mas se nós olharmos a fé a partir da perspectiva de Cristo, quem perde a sua vida por causa de mim é feliz. Bem-aventurados sereis quando fordes perseguidos, caluniados, maltratados por causa de mim e do meu nome. Alegrai-vos, exultai, porque grande será a vossa recompensa. Se nós olharmos a partir de Cristo, nós diremos: abençoado ministério de São Sebastião e abençoada a escolha daquela família que preferiu morrer, mas não perder a sua maior riqueza, a sua fé. Que preferiram as dificuldades da vida, mas não renunciaram a Cristo. Que renunciaram os prazeres do mundo, mas não renunciaram à sua fé. Depois de um apostolado tão fecundo assim, vocês podem imaginar que Sebastião não ficou escondido por muito tempo, hein? Foi descoberto como cristão, testemunhou a sua fé. Diocleciano, que o havia elevado a seu comandante-geral, porque ele era o capitão da guarda pretoriana, era o responsável pela guarda do imperador, ficou tão enraivecido que mandou então atá-lo a um tronco e matá-lo com flechadas. E nós pensamos que São Sebastião morreu a flechadas, e ele não morreu a flechadas. Foi transpassado por várias flechas, acharam que ele tinha morrido, o abandonaram. Uma viúva cristã, querendo lhe dar uma sepultura cristã, foi recolher o corpo e viu que ele estava vivo. Curou das suas feridas. Sebastião, curado, foi, ao invés de fugir e salvar a sua vida, foi a Diocleciano e dizer que aquilo que ele estava fazendo com os cristãos era mal, que os cristãos rezavam até pelo imperador e eram por ele maltratados.
e que ele responderia aquilo diante de Deus. O imperador, tão enraivecido e surpreso, vendo o homem vivo, mandou matá-lo a pauladas. Ele foi, dessa vez, foi morto e sepultado. Hoje em dia nós temos uma basílica na Via Ápia, dedicada a ele, com os seus restos mortais. Meus irmãos, eu gostaria então de terminar essa homilia de hoje com um trecho de São Paulo que deve nos inspirar a todos a pedir a Deus que nos conceda essa graça de sofrer por Cristo. Eu sei, meus santos, que quando a gente começa a sofrer por Cristo, os mais fracos, e sem sombra de dúvidas, eu me incluo entre eles, quando a dificuldade vem, a gente tem a tentação de dizer: ai Senhor, retira, esquece tudo aquilo que um dia eu pedi, já não quero mais sofrer por ti. Mas é o melhor caminho, meus santos, porque é o único caminho de quem quer ser amigo de Deus, tomar a sua cruz e segui-lo. É o único caminho de quem quer ser discípulo de Cristo, tomar a sua cruz e segui-lo. É o único caminho de quem quer ser santo, configurar-se a Cristo. Na leitura de São Sebastião de hoje, Santo Ambrósio diz que todos os que querem, citando São Paulo, todos os que querem ter uma vida santa serão perseguidos por causa de Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos os que quiserem ter uma vida santa serão perseguidos. Por quê? Porque serão inimigos do diabo, que envia os seus anjos para nos atormentar e nos perseguir por meio de situações bem concretas em nossa vida. Santo Ambrósio disse todos, sem exceção, todos os que querem ter uma vida santa serão perseguidos. Disse todos, pois quem de fato poderia ser excetuado, se até o próprio Senhor suportou tantas perseguições? E continua Santo Ambrósio: quantos há que às ocultas todos os dias são mártires de Cristo, isto é, suportam as perseguições e dificuldades, suportam as tribulações todos os dias e proclamam a sua fé que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos, nas suas dificuldades, na luta contra as suas tentações, em se manter fiel a Deus, apesar dos desânimos da vida, de proclamar que Deus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, de que Deus me ama, apesar de tantas dificuldades que parecem dizer o contrário, que Deus não cuida de você, apesar do desânimo que faz com que você se sinta tentado a esquecer as promessas futuras, e você começa a dizer: eu não tenho nada neste mundo, eu estou tão infeliz neste mundo, eu tenho doença neste mundo, eu tenho perseguições neste mundo, eu não alcanço as graças neste mundo. Será mesmo que existem as graças futuras? Será mesmo que existe o céu? Será mesmo que vale a pena tudo suportar neste mundo por causa de Deus e das promessas futuras? Será que existe mesmo um lugar de felicidade e paz infinitos esperando para mim? Será? Diz então São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, com o qual eu termino esta homilia: irmãos, trazemos este tesouro, a nossa fé, em vasos de barro. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores perigos, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nossos corpos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada nos nossos corpos. Por isso, nós não desanimamos. Por quê? Que apesar das perseguições, apesar das dificuldades, apesar de derrubados, apesar de perseguidos, por que São Paulo diz: mas nós não desanimamos? Porque
mesmo se o nosso corpo exterior vai se arruinando, vai se acabando, vai envelhecendo e se deteriorando com tantas dificuldades nesta vida, mesmo que o nosso corpo exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, ele ao contrário vai se renovando cada dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta uma glória eterna e incomensurável. Mesmo que as dificuldades da vida venham sobre nós, elas são momentâneas, são apenas nesta vida, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Mas o que é isso comparado à glória incomensurável, que não pode ser medida e que nunca terminará? Este é um sofrimento passageiro, não percamos a nossa fé, é um sofrimento passageiro, a glória nos espera. Eu estou morrendo por fora, mas eu estou crescendo em vida por dentro. Se eu continuo amigo de nosso Senhor, se eu continuo recebendo os seus sacramentos, se eu continuo lutando contra os meus pecados, olhar para o alto, olhar para o céu, olhar para as promessas de Deus. Este mundo é passageiro, e isso acontece quando São Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, e isso acontece quando voltamos os nossos olhos para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, porque o visível é passageiro, mas o invisível é eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.